Je sais pas comment c'est chez toi, mais moi, dans ma ville, ça manque pas mal d'espace vert. Vraiment rien à voir avec cette forêt. Ici, c'est un havre de biodiversité et de tranquillité, et pourtant, je suis à Lisbonne. Et ça, c'est la forêt Monsanto, le poumon vert de la ville. Sauf qu'ici, il y a moins d'un siècle, il n'y avait pas un arbre. Allez, je te raconte comment ils ont fait. Bon, moi j'ai fait mes recherches, mais est-ce que les Lisboètes connaissent vraiment l'histoire du parc? On va aller vérifier. Sabes a história de Monsanto? Não conheço. Eu não sei muito sobre Monsanto, não. Eu já visitei uma vez Monsanto e fui ao Panorâmico, que era um antigo restaurante, tem uma boa vista do parque. Um bocadinho, sim. Sei que tem uma relação em Lisboa, com o Pulmão de Lisboa, e que é um parque que é muito diversificado no meio de Lisboa, no meio da poluição. Sei assim muito, já fui lá, é muito giro, mas por acaso não sei assim a história. Et oui, c'est surprenant quand on voit tous ces arbres, mais ici c'était une terre aride, épuisée par des années d'agriculture intensive. On est passé de ça à ça dans les années 30, et l'histoire n'est pas aussi jolie que ce qu'on pourrait penser. Dans les années 30, le Portugal était gouverné par un dictateur, Salazar, un dirigeant conservateur et nationaliste. C'est à cette période que les gens qui habitaient ici ont été expropriés. Et une forêt de pins et de chênes a été plantée sous la direction de l'architecte Francisco Quel do Amaral. Aujourd'hui, on surnomme Monsanto le poumon vert de Lisbonne. Mais pour comprendre ce que cette forêt a de si spécial, j'ai rendez-vous avec une vraie Lisboète. Salut, je m'appelle Myriam, je travaille pour Enter au Portugal. Myriam, ce parc, ça a quelle importance pour les gens qui vivent à Lisbonne? They have such a big park, such a huge nature inside of a city that is full of cars, full of noise, full of people, and then they come here and they can enjoy silence or the sound of birds, or they can hike, ride a bike, play with their children, play, I don't know, with their friends, and it's not that far away from the city, it's in the city. Tu as l'air de vraiment bien apprécier cette forêt. Est-ce que toi, personnellement, tu viens souvent ici? Unfortunately, I don't come here often as much as I wanted to because I live a bit far away, and for me to come here I have to come by car. I know that Monsanto in the weekends they are full of families with a lot of kids, a lot of families doing picnics and all, but they have to bring cars, and so I think it's an issue that they have to solve. And it's a shame because this is such a magical place, and it could have been more magical if we can just come by public transportation and don't pollute as much, but I think it will be a possible thing in the future. Monsanto fait plus de 1000 hectares et couvre 1/10 de la superficie de Lisbonne. Même notre Thomas Pesquet national a pu le photographier de l'espace. Moi, ce que je trouve fou, c'est que si on avait laissé la nature faire ici, ce parc aurait mis 5000 ans à voir le jour. Alors avec Myriam, on a rendez-vous avec la personne en charge des espaces verts pour la mairie de Lisbonne et il va nous expliquer comment c'est possible. Este parque realmente teve grande investimento humano na plantação, nessas datas, ou seja, nessa década de 30 a 40, com muitas pessoas que foram mobilizadas para virem fazer a plantação, fazer a rega. As regas eram feitas com auxílio de burros, que vinham e subiam a serra, traziam água e iam regando as plantas, quase todos os dias ou com muita regularidade. Foram mobilizados também pessoas que estavam em regime prisional aberto, que estavam presos, vieram trabalhar também e ajudar, e quando foi plantado usaram-se todas as plantas que estavam disponíveis nos viveiros nacionais no país. E nós atualmente temos um parque que está naturalizado, mas ao mesmo tempo é man-made, é feito pelo homem. Temos vindo em algumas situações fazer alterações a nível das espécies, que são muito mais resilientes, muito mais resistentes e suportam muito mais estes fenómenos cíclicos
de variações do clima, não é? Estes picos extremos de calor dos pinheiros. Os pinheiros são plantas que crescem muito rápido, conseguem estabilizar o solo e criar matéria orgânica no solo, mas só acidificam o solo por causa da agulha. A agulha, quando cai no solo, torna o solo muito ácido e isto limita muito a vegetação que depois pode crescer, ou seja, limita muito a sucessão ecológica da floresta. E nesse sentido, o pinheiro é usado como uma pioneira, é plantado e depois, ao longo do tempo, fazem-se retiradas estratégicas de algumas árvores para permitir que os carvalhos, as oliveiras, as alfarrobeiras, entre outros, os medronheiros, possam crescer e atingir esse estádio de evolução mais equilibrado da floresta. Por isso é muito importante que haja diversidade, porque a monoespecificidade, ou seja, uma única espécie, é problemático no sentido em que, se houver uma doença ou uma praga que afeta aquela espécie, perdemos todo o ecossistema. Camille, I really liked the interview with Rui. I think it was really cool. I learned a lot of things, but I don't know if you know, but Lisbon has more green spaces. Oui, j'ai lu que 300 hectares d'espaces verts avaient vu le jour à Lisbonne en moins de 10 ans et il y a même un projet pour planter 20 000 arbres dans toute la région. Actually, I know a really cool NGO that works with kids and they plant trees together. Can we meet them? Of course we can. A nossa ideia foi sempre tentar perceber de que forma é que nós poderíamos consciencializar cada vez mais a população jovem para os desafios climáticos e sociais que estão super relacionados. E a estratégia que começámos a desenvolver foi exatamente a criação de espaços verdes dentro das escolas, de uma forma cooperativa, colaborativa, ou seja, tudo o que vocês veem aqui foi feito por alunos. Alguns deles nunca tinham plantado uma planta na vida. No início eu gostei bastante porque era uma ideia diferente, nós nunca fizemos nada assim cá no IP, era tudo atividades já comuns, eram atividades que nós já tínhamos feito e agora sinto que estou mais sensível às questões do aquecimento global, porque trabalhar cá na floresta meio que fez-me gostar mais da biodiversidade, das plantas e isso, e eu cada vez gosto mais de plantar e isso é bom. Vamos ter no total 370 plantas, de aproximadamente 60 espécies diferentes, todas elas nativas. Estas mini-florestas, no fundo, inspiram-se no método Miyawaki, um método japonês para a plantação de mini-florestas, e basicamente assenta em aspectos como o facto de plantarmos bastante densamente, bastante espécies, ou seja, a biodiversidade como um ponto fulcral deste método e toda a nossa interação com as turmas, de que forma é que nós podemos ensinar através da biodiversidade. Começamos a discutir sobre diferenças que existem dentro da nossa própria espécie, de que forma é que nós podemos valorizar essas diferenças, de forma é que nós podemos até potenciar cada vez mais essas diferenças quando elas são positivas para os trabalhos colaborativos. A motivação para desenvolvermos este tipo de projetos é exatamente a ideia de que quando estamos dentro de uma sala de aula, ensinar dentro de uma sala de aula, e o design desta floresta foi pensado para que pudéssemos ter uma sala de aula no seu centro, com os bancos, com a cadeira e futuramente com outros tipos de instrumentos que podem ser utilizados, é exatamente nós conseguirmos caminhar para uma educação mais inclusiva, não é? Uma educação que respeita mais a diferença que existe entre os alunos da turma que temos à frente. Là, il faut que je vous précise. Ces micro-forêts ne plaisent pas à tout le monde. On l'a compris, le principe c'est de planter beaucoup d'arbres et de manière très serrée, en moyenne 3 plants par mètre carré. Ils vont ensuite se battre pour accéder à la lumière, à l'eau et aux nutriments. C'est ce qui fait que la forêt se développe si vite, mais aussi que le taux de mortalité des arbres est parfois très important. Certaines études ont montré qu'après 12 ans, de 61 à 84% des arbres avaient disparu.
Mais avec une sélection raisonnée des espèces, il est possible d'obtenir de meilleurs résultats. Nós, ao final do primeiro ano, tivemos cerca de 10 a 15% de mortalidade, o que significa que cerca de 80 a 85% das plantas sobreviveram, o que é um número bastante bom, porque comparando, por exemplo, com as plantações que acontecem nas cidades, a mortalidade de um ano para o outro é sempre superior a 50 a 60%, portanto é muito mais elevado. Hoje em dia, ao final do segundo ano, nós fizemos agora uma avaliação da mortalidade das plantas e estamos agora mais ou menos com 70% de sobrevivência, ou seja, 30% de mortalidade, 70% de sobrevivência. Nós aqui na faculdade temos este propósito também de perceber, do ponto de vista científico, se este método aqui, neste contexto, faz sentido ou não. E a verdade é que as plantas nativas, plantas que estão cá em Portugal, plantas que estão nesse local já há milhares e milhares de anos, têm uma clara vantagem sobre outras plantas que nós trazemos de zonas tropicais, onde geralmente precisam de mais água e mais manutenção. E a verdade é que nós olhamos aqui para a floresta e vemos que estas plantas que estão cá há cerca de 2 anos, já com o mínimo de rega possível, mantêm-se verdes, com vida, vibrantes e com potencial para crescerem e ficar um espaço cada vez melhor, mais resiliente. Há estudos científicos hoje em dia que demonstram a mais-valia que existe do facto de plantas nativas que trabalham em conjunto há milhares e milhares e milhares de anos estarem juntas umas com as outras, porque a própria relação com as suas raízes, a sua distribuição de água e nutrientes é mais eficiente do que se for feita com uma mistura de plantas que não são nativas e, portanto, isso acaba por ser relevante. Também, na verdade, este tipo de plantação, quando nós plantamos plantas muito juntas, no verão acaba por ser vantajoso também porque dão sombra umas às outras, portanto, evitam que haja muita evaporação da água do sol. Ici, végétaliser, c'est du sérieux et résultat, 76% des Lisboètes vivent à moins de 300 mètres d'un coin de verdure. Voilà, c'est tout sur Lisbonne pour aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu serais prêt à planter des arbres dans ta ville? Laisse-nous ta réponse en commentaire et puis abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À tes brevets!